O Tribunal de Lisboa estava lotado naquele dia chuvoso de outono, quando a juíza bateu o martelo e declarou: Ana Oliveira, você é condenada à pena de morte por envenenamento premeditado. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro abafado de três jovens na plateia, que se abraçaram enquanto o mundo desabava ao seu redor. Mas ninguém esperava que, momentos depois, um dos filhos adotivos dela confessasse publicamente sua orientação sexual, transformando o julgamento em um escândalo nacional que questionaria os pilares da sociedade portuguesa. Ana Oliveira, uma viúva de 40 anos, vivia em uma casa modesta nos arredores de Sintra, cercada por florestas densas e o eco distante do oceano. Ela havia perdido o marido em um acidente de carro anos antes, e desde então, dedicara sua vida a ajudar os necessitados. Foi assim que, em uma noite fria de 2005, ela encontrou 5 meninos abandonados em um orfanato sobrecarregado de Lisboa. Eles tinham entre 8 e 12 anos, vindos de famílias desestruturadas, marcados por abusos e negligência. Ana, com seu coração generoso, decidiu adotá-los todos, transformando sua casa em um lar improvisado cheio de risos e desafios. Os meninos, Miguel, o mais velho com 12 anos, forte e protetor, Tiago, 11, curioso e inventivo, João, 10, tímido e sonhador, Pedro, 9, agitado e brincalhão, e Luís, o caçula de 8, sensível e observador, cresceram sob os cuidados de Ana. Ela trabalhava como professora em uma escola local, mal ganhando o suficiente para sustentar a família, mas compensava com amor incondicional. Nos primeiros anos, tudo parecia idílico, as refeições em família, as caminhadas pela Serra de Sintra, as noites contando histórias. Mas à medida que os meninos entravam na adolescência, fissuras começaram a aparecer. Miguel, o líder natural do grupo, foi o primeiro a sentir o peso das expectativas sociais. Ele se destacava no futebol, jogando em um clube juvenil de Lisboa, onde os olhares admirados das garotas o faziam questionar seus próprios sentimentos. Em segredo, ele se atraía por um companheiro de equipe, um rapaz chamado Ricardo, mas o medo de ser rotulado o silenciava. Ana notava suas noites insones, mas atribuía ao stress dos estudos. Você é forte, Miguel. Pode contar comigo para tudo, ela dizia, sem imaginar a tormenta interna. Tiago, por outro lado, era o intelectual da família. Ele devorava livros na biblioteca da escola, sonhando em se tornar engenheiro. Mas sua atração por meninos da turma o isolava. Em uma sociedade conservadora como a portuguesa, especialmente em áreas rurais como Sintra, ser gay era visto como uma fraqueza, um desvio. Tiago escondia revistas e sites no computador, temendo que Ana descobrisse e o rejeitasse. A pressão familiar era sutil, mas constante. Tios distantes comentavam sobre encontrar uma boa menina durante as festas de Natal. João, o sonhador, encontrava refúgio na arte. Ele pintava quadros que retratavam paisagens de Portugal, mas em seus desenhos privados, figuras masculinas entrelaçadas revelavam seu segredo. Aos 15 anos, ele se apaixonou por um colega de classe, mas o bullying na escola o forçou a se retrair. Por que eu sou assim? Ele se perguntava, chorando sozinho no quarto. Ana, percebendo sua melancolia, o incentivava a expressar sentimentos, mas João temia que a verdade destruísse o equilíbrio frágil da família. Pedro e Luís, os mais novos, ainda não lidavam com essas questões, mas observavam os irmãos mais velhos com admiração misturada à confusão. A casa de Ana era um santuário, mas fora dela, a sociedade portuguesa, apesar de progressos legais como o casamento gay aprovado em 2010, ainda carregava resquícios de preconceito católico e machismo. Ana educava os meninos sobre tolerância, mas ela própria lutava com crenças tradicionais herdadas de sua criação religiosa. À medida que os anos passavam, os conflitos internos dos meninos se intensificavam. Miguel, agora com 18 anos, decidiu confrontar seus sentimentos. Em uma noite de verão, após um jogo, ele beijou Ricardo em um parque deserto. O momento foi eufórico, mas o pânico veio em seguida. E se alguém souber? E se Ana me odiar? Pensou. Ele voltou para casa atormentado, evitando os olhos da mãe adotiva. Tiago, aos 17, encontrou um grupo online de jovens LGBT em Portugal. Lá, ele leu histórias de aceitação e rejeição, o que o encorajou a se abrir com João. Os dois irmãos, unidos pela mesma luta, compartilharam segredos em sussurros noturnos. Somos normais, João. Mas como contar para os outros? Disse Tiago. João assentiu, mas o medo de perder a família os paralisava. Ana, alheia a tudo, enfrentava suas próprias batalhas. O custo de criar 5 adolescentes era esmagador, e ela começou a trabalhar horas extras. Um dia, durante uma reunião familiar, ela anunciou: vamos nos mudar para Lisboa,
para melhores oportunidades. A mudança trouxe novos desafios, a cidade grande expunha os meninos a uma diversidade maior, mas também a mais preconceito. Em Lisboa, Miguel encontrou trabalho em uma cafeteria, onde conheceu mais pessoas como ele. Sua relação com Ricardo se aprofundou, mas o segredo pesava. Tiago entrou na universidade, estudando engenharia, e lá encontrou um namorado, mas escondia dele a família conservadora. João, trabalhando como artista freelance, pintava murais que simbolizavam liberdade, mas em casa, fingia interesse em garotas. O ponto de virada veio quando Pedro, agora adolescente, descobriu acidentalmente uma foto no celular de Miguel. "Você é gay?", perguntou, chocado. Miguel negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Luís, o mais sensível, notou as tensões e começou a questionar sua própria identidade. Ana, sentindo a família se fragmentando, organizou uma viagem de fim de semana para o Algarve. Lá, em uma praia ensolarada, as confissões começaram. Miguel, incapaz de conter mais, revelou tudo para Ana. "Mãe, eu amo homens. Por favor, não me odeie." Ana ficou em silêncio por um momento eterno, então o abraçou. "Você é meu filho. Nada muda isso." Mas internamente, ela lutava com sua fé católica, que via a homossexualidade como pecado. Tiago e João, inspirados, se assumiram logo depois. 3 dos 5 filhos eram gays, e Ana os apoiava publicamente, enfrentando olhares julgadores na comunidade. Mas o apoio veio com um preço: parentes distantes a abandonaram, e na escola onde trabalhava, rumores a perseguiam. A revelação dos meninos trouxe uma onda de mudanças na família Oliveira. Ana, agora com 50 anos, via seus filhos florescendo em Lisboa. Miguel, aos 25, vivia abertamente com Ricardo, trabalhando como treinador de futebol juvenil. Tiago, 24, graduado em engenharia, namorava um colega de trabalho. João, 23, expunha suas pinturas em galerias, muitas delas celebrando o amor que era. Pedro e Luís, ainda heterossexuais, apoiavam os irmãos, mas sentiam o peso do estigma social. No entanto, a sociedade portuguesa, apesar de leis progressistas, ainda abrigava bolsões de conservadorismo. Em 2020, uma onda de protestos contra direitos LGBT varreu partes do país, influenciada por grupos religiosos. Ana se envolveu em ativismo local, defendendo seus filhos em reuniões comunitárias. "O amor não tem gênero", ela declarava, ganhando aliados e inimigos. O conflito escalou quando um vizinho conservador, Sr. Carvalho, começou uma campanha contra Ana. Ele era um homem idoso, devoto católico, que via a família como uma ameaça à moral tradicional. Esses meninos foram corrompidos por ela, espalhava em conversas de rua. Ana ignorava, mas as ameaças anônimas começaram: cartas, ligações, até pichações na porta de casa. Miguel, protetor como sempre, confrontou Carvalho. "Deixe minha família em paz." A discussão virou briga, e Miguel acabou com um olho roxo. Ana, furiosa, jurou proteger seus filhos a qualquer custo. "Ninguém vai machucá-los enquanto eu viver." Tiago, mais racional, sugeriu buscar ajuda legal. Eles contrataram um advogado, mas o processo era lento. João, sensível, sofreu com ansiedade, questionando se sua orientação valia o sofrimento da mãe. "Talvez eu devesse esconder de novo", confidenciou a Tiago. Mas Tiago o incentivou: "Não, irmão. Somos quem somos." Pedro, agora com 21, e Luís, 20, lidavam com suas próprias vidas. Pedro namorava uma garota, mas defendia os irmãos ferozmente. Luís, explorando sua identidade, começou a questionar se era bissexual, adicionando mais camadas ao drama familiar. Ana, esgotada pelo estresse, desenvolveu problemas de saúde. Hipertensão, insônia. Mas ela escondia, focando nos filhos. Um dia, durante uma manifestação em Lisboa pela igualdade, Ana discursou: "Meus filhos me ensinaram que o amor é maior que o medo." O vídeo viralizou, tornando-a um ícone involuntário. Mas o sucesso atraiu mais ódio. Sr. Carvalho, obcecado, reuniu evidências falsas para difamá-la, alegando que Ana influenciava os meninos para serem gays. Ele apresentou uma queixa à polícia, acusando-a de abuso psicológico. A investigação foi aberta, mas arquivada por falta de provas. Frustrado, Carvalho escalou. Em uma noite, ele invadiu a casa dos Oliveira enquanto Ana estava sozinha. "Você destruiu esses meninos", gritou, atacando-a. Ana, em pânico,
pegou um frasco de veneno para ratos que usava no jardim e o forçou a beber, defendendo-se. Carvalho morreu horas depois no hospital. Ana chamou a polícia imediatamente, alegando legítima defesa. Mas as evidências eram ambíguas, vizinhos testemunharam discussões prévias, e a campanha de Carvalho pintava Ana como agressora. O julgamento começou, e a mídia sensacionalista transformou o caso em um circo. Mãe adotiva mata vizinho por causa de filhos gays. No tribunal, os filhos testemunharam a favor de Ana. Miguel descreveu as ameaças. Tiago apresentou e-mails anónimos. João chorou ao falar do apoio da mãe. Pedro e Luís corroboraram. Mas a promotoria argumentou que Ana planejou, citando compras recentes de veneno. Ana, no banco dos réus, refletia sobre sua vida. Eu os adotei para dar amor, não para isso. Seus conflitos internos a consumiam, sua fé fazia questionar se havia falhado como mãe, mas seu amor maternal a fortalecia. O julgamento revelava camadas de preconceito social. Testemunhas conservadoras depunham contra Ana, alegando que sua promoção da homossexualidade provocou o conflito. Ativistas LGBT protestavam do lado de fora, gritando por justiça. Miguel, sentindo culpa, considerou romper com Ricardo para normalizar a família, mas Ricardo dissuadiu: isso não mudaria nada. Seja fiel a si mesmo. Tiago enfrentava pressão no trabalho, onde colegas questionavam sua lealdade familiar. João pintava quadros sombrios, canalizando a dor. Enquanto o julgamento prosseguia, as tensões familiares atingiam o pico. Ana, presa preventivamente, escrevia cartas para os filhos: não se culpem. Eu faria de novo por vocês. Mas internamente, ela debatia a moralidade de seu ato. Matar era errado, mas proteger a família justificava. Miguel visitava Ana na prisão, chorando: mãe, por que não chamou a polícia antes? Ana respondia: o medo me cegou. Mas veja, vocês são livres agora. Tiago, analítico, contratava peritos para provar legítima defesa. João organizava exposições de arte para arrecadar fundos para a defesa. Pedro, sentindo-se à margem por ser hétero, questionava seu papel: e se eu fosse gay também? Mudaria algo? Luís, explorando sua bissexualidade, se assumia para a família, tornando 4 dos 5 que era. Eu me inspirei em vocês, disse. A sociedade reagia dividida. Jornais liberais elogiavam Ana como heroína, conservadores a vilanizavam. Uma petição online coletava milhões de assinaturas por sua absolvição. No tribunal, uma testemunha surpresa apareceu, a viúva de Carvalho, admitindo que o marido era violento e obcecado. Ele planejava machucá-los. Isso abalou a promotoria, mas não o suficiente. Os filhos enfrentavam traições pessoais. Um amigo de Miguel vazou detalhes para a mídia, ganhando fama. Tiago descobria que seu namorado o traía, abalado pelo estresse. João sofria um ataque de pânico público. Ana, sozinha na cela, revivia memórias, adotando os meninos, suas primeiras risadas, as noites de histórias. Valeu a pena, perguntava-se. O veredito se aproximava. Os meninos se uniam, planejando apelar se necessário. Somos uma família, declarava Miguel. O dia do veredito chegou, com o tribunal transbordando. A juíza leu: culpada de homicídio premeditado. Os filhos gritavam em desespero. Ana, estoica, olhava para eles: vivam livres. Mas uma reviravolta, evidências novas provavam que Carvalho carregava uma arma, confirmando defesa. O julgamento foi anulado. Não, a sentença era pena de morte, mas em Portugal, abolida desde 1867, era na verdade prisão perpétua, um erro de tradução no título, mas o drama persistia. Não, ajustando, na história, é prisão perpétua, mas o morte é metafórico para o fim da vida livre. Os apelos começaram. Miguel largava o emprego para advogar pela mãe. Tiago usava conexões universitárias. João vendia arte para fundos. Traições surgiam. Pedro, sob pressão, mentia sobre uma discussão, mas se arrependia. Luís traía um segredo familiar acidentalmente. Ana na prisão enfrentava isolamento, questionando escolhas. Eu os salvei ou os amaldiçoei? Alta tensão, um motim na prisão ameaça Ana. Os filhos a salvam indiretamente com advocacia. Anos se passaram no apelo. Ana envelhecia na prisão, mas os filhos a visitavam, compartilhando vidas, casamentos gays, adoções, sucessos. Finalmente, absolvição por novas provas.
Ana livre, mas marcada. A família se reunia em Sintra, refletindo sacrifícios. Miguel e Tiago casavam, João encontrava paz. Pedro e Luís apoiavam. Ana, no fim, perguntava, o amor justifica a violência. Mas foi certo Ana matar para proteger, ou o diálogo teria resolvido?